Boa noite, agora sim, em todas as redes, sejam bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Para quem não me conhece, eu sou a professora Helena. A gente aborda temas relacionados à clínica de pequenos animais para que vocês acertem mais diagnósticos, conduzam os casos com mais clareza e façam tratamentos de forma adequada. E o nosso tema de hoje é sobre anemia regenerativa em gatos. Tá? Que é uma situação bastante comum de a gente atender. E eu encontrei uma revisão de literatura aqui muito legal, bem completa, e resolvi trazer esse tema para vocês aqui hoje. Este estudo aqui, ó, é uma revisão de literatura, né? Anemia não regenerativa em gatos, diagnóstico e recomendações de tratamento. Então, anemia regenerativa, primeiro, definição, né? O que é? É quando os sinais de regeneração medular eles estão pobres, ou seja, tem algum problema lá na fábrica, na medula óssea, fazendo com que essa anemia ela não esteja regenerando. A medula não está colocando novas hemácias em quantidade adequada na circulação. E isso caracteriza um quadro não regenerativo. A principal forma de a gente verificar se uma anemia é regenerativa ou não é solicitando a contagem de reticulócitos, além do hemograma. Esse é um exame que deve ser pedido à parte, ele não vem junto com o hemograma simples. E através dessa análise da contagem de reticulócitos que a gente vai poder classificar essa anemia, tá? E aí, agora, vocês preparam o print aí na tela que eu vou mostrar uma tabela de como a gente faz essa classificação. Esta tabela é baseada neste estudo aqui, e aqui a gente tem as referências de contagem de reticulócitos para gatos e cães. Hoje a gente vai focar nos gatos, tá? Então, não regenerativa até 15 mil reticulócitos, levemente 15 a 50, regeneração moderada 50 a 100 mil e regeneração intensa acima de 200. Ainda, além da contagem absoluta, que nos gatos dá para usar essa contagem, a gente tem uma outra metodologia de análise, que é a contagem corrigida de reticulócitos. Se aplica uma fórmula para calcular essa contagem corrigida, e ela é um pouco mais fidedigna, porque ela corrige para o grau de anemia. Isso que é a contagem corrigida. Então, se eu tenho uma anemia muito grave, a medula teria que estar produzindo mais hemácias para ser uma regeneração adequada. Se eu tenho uma anemia mais leve, ela pode estar produzindo menos. E aí a contagem corrigida de reticulócitos menor que 1,7, utilizando metodologias de contagem manual, é não regenerativa. E menor que 3,2 de contagem automatizada, né, o CCR calculado a partir da contagem automatizada, que é não regenerativa, ok? Então, vou compartilhar mais uma tabela do quê? Das principais causas de doenças associadas à anemia não regenerativa no gato, que é o tema da nossa live de hoje. Então, a gente tem várias condições, depois eu vou explicar melhor as que são mais comuns, mas a anemia pré-regenerativa é uma delas. Quando você tem uma hemorragia recente, a medula ela vai demorar de 3 a 4 dias para ter um pico de regeneração. Um sangramento agudo, a medula vai estar funcionando, né? Só se o bicho tiver outra coisa. Então, se tu fizer um hemograma 24 horas depois e solicitar a contagem de reticulócitos, vai dar baixa. Isso não significa que a medula não está funcionando, só foi feito antes do time correto esperado que a reticulocitose vai estar presente. Então, anemias regenerativas em que a medula óssea não respondeu, seja por hemólise ou hemorragia, são as principais causas, tá? E ainda a coleta de sangue frequente em pacientes muito graves, que a tão falada anemia da internação, né? O paciente coletado tanta amostra para fazer tanta análise, ainda mais um gato que é pequeno, que ele pode ficar anêmico por essas coletas. Então, não deixa de ser uma hemorragia, né? Porque você vai estar lá tirando o sangue desse paciente, pode ser uma causa, tá? Doença renal é outra causa de anemia não regenerativa, a mais clássica, né? Geralmente é a que a gente lembra mais por déficit na produção de eritropoetina. Linfoma, doença inflamatória intestinal, são outras duas condições que são comuns no gato e podem levar a anemia não regenerativa. Reação medicamentosa, tá? A quimioterápicos, radioterapia,
Aí tem citado na literatura o propiltiuracil, o metimazol e o albendazol também são agentes que podem provocar anemia não regenerativa, por isso que a gente deve ponderar o uso no gato, né? Agentes estimulantes da eritropoese, a própria eritropoetina, ela pode provocar, né, uma reação medicamentosa que pode levar a uma piora na anemia, por isso que a gente tem que pensar bem na hora de prescrever. Antibióticos que podem causar anemia idiosincrática, né, que são aquelas reações raras que podem acontecer com uma medicação, mas não são comuns. Cloranfenicol e a sulfacontrimetropin são os principais. Doença sistêmica ou inflamação grave, levando uma anemia da inflamação, né, que classicamente tem um caráter não regenerativo. E aí entra pancreatite, lipidose, deficiência de ferro também pode ser uma condição que leva à anemia não regenerativa. Deficiência de vitamina B12, geralmente com consequência de síndromes de má absorção. E as doenças infecciosas, né? Então, FIV, FeLV e PIF são grandes causas de anemia não regenerativa no gato. A gente sempre tem que criar isso antes de mais nada. O quitazum é mais comum que ele cause anemia regenerativa por hemólise, mas dependendo do tempo que você recebe esse paciente, ela já pode não estar mais regenerando, tá? Assim como micoplasmose, tá? Leishmaniose, que não é tão comum em gatos, mas pode acontecer, erliquiose e espécies de micobacterium também podemos ter aí causando anemia não regenerativa, sendo também incomum. Desses que eu citei, mais comum, FIV, FeLV, PIF e micoplasmose, ok? Sendo que na micoplasmose, o caráter da anemia mais esperado é regenerativo. Por quê? É um parasita que provoca hemólise. Só que se demorar muito tempo para avaliar esse gato, já pode não estar regenerando. E se ele tiver FeLV e micoplasmose, a FeLV pode suprimir essa regeneração e mesmo numa doença hemolítica, você pode não ter sinais de regeneração, tá? E, obviamente, não regenerativa, o problema é não produzir novas hemácias, alterações medulares, tá? Como aplasia pura de células vermelhas, anemia hemolítica imunomediada não regenerativa, anemia aplásica, síndromes mielodisplásicas, e a FeLV é uma grande culpada dessas situações em gatos, mielofibrose e mielofitise, que eu já vou explicar na sequência quais são os mecanismos, ok? Printaram essa tela? Essas são as duas, assim, informações imperdíveis que vocês têm que salvar aí na hora que atender o paciente com anemia não regenerativa para dar aquela colada e lembrar das causas. Gente, aproveitando que a gente está aqui falando de diagnóstico e tratamento de anemia, eu quero fazer um convite para vocês de um curso que nós estamos organizando sobre antibiótico-terapia na prática clínica de cães e gatos. É um tema que eu gosto muito de abordar e que cada vez mais eu me preocupo mais sobre isso na veterinária, porque o número de pacientes que a gente recebe, o número de relatos que a gente escuta de veterinários, de estudantes que fazem estágio sobre o uso indevido de antimicrobianos é alarmante. Vai rolar o curso avançado sobre o uso de antibióticos na prática clínica, e para participar precisa fazer inscrição. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês o link de inscrição. Então, assim, a gente vai ter os principais erros cometidos no uso de antibióticos na rotina, dúvidas que vocês nos mandaram aqui, a gente fez várias pesquisas perguntando o que vocês gostariam mais de ver. Então, para todos os sistemas, quais são as principais indicações de antimicrobiano para que cada classe de antimicrobiano, uma revisão de farmacologia clínica aplicada. E na aula 3, a gente vai ter casos clínicos práticos para que vocês otimizem o uso de antimicrobianos aí na rotina de vocês, tá? São 3 dias de aula, é um curso sensacional e gratuito, vocês não podem perder. Voltando ao tema anemia não regenerativa. Eu passei para vocês uma pincelada na tabela das principais causas, né? E vou aprofundar um pouquinho nas que são mais comuns, porque a lista que eu passei na tabela é bastante grande. Tá? Então, FIV e FeLV é uma casuística muito grande de anemia não regenerativa, principalmente FeLV, né? Então, tem subtipos de FeLV que vão provocar uma alteração lá na medula óssea e suprimir ou até
inviabilizar a produção de novas hemácias. Então, no paciente FeLV positivo com anemia não regenerativa, este é o principal mecanismo, por falha na fábrica mesmo, porque o vírus da FeLV ele pode causar alteração lá nos precursores eritróides da medula óssea, diminuindo a sua diferenciação ou formação de novas hemácias. Ok? Segunda causa, que pode ser comum, não é tão comum na minha experiência da rotina clínica, mas nos últimos meses eu peguei alguns casos, tanto em cão quanto em gato. É a anemia por deficiência de ferro. Tá? A anemia por deficiência de ferro no cão e no gato, a principal causa é a perda crônica de sangue. Então, uma perda gastrointestinal por sangramento gastrointestinal, parasitária por infestação grave por pulgas ou até por parasitas gastrointestinais. Eu peguei recentemente casos de anemias severas, recebendo tratamentos não indicados, que o diagnóstico era de uma simples ancilostomíase, tá? Então, é uma causa importante de anemia ferropriva, porque provoca perda de sangue crônica. Também tem relatos na literatura em gatos com CIF e hematúria crônica, pode ter apresentação de anemia por perda de sangue, porque ele perde sangue pela urina. Então, independente por onde está perdendo, isso pode provocar anemia não regenerativa. Na anemia por deficiência de ferro, uma pista no hemograma que pode sinalizar para esse diagnóstico diferencial, deficiência de ferro, tá? É a microcitose associada à hipocromasia. Isso é bastante comum. Para fechar o diagnóstico, é importante dosagem de ferro sérico e capacidade total de ligação de ferro, sendo que este dado menor que 20% é sugestivo de deficiência de ferro. No entanto, a concentração reduzida de ferro sérica também é comum a gente encontrar no paciente com anemia da inflamação. Então, esses são dois diagnósticos diferenciais importantes, anemia por deficiência de ferro e anemia da inflamação, tá? Das causas comuns, gente, de anemia não regenerativa, e tirando a parte de FIV e FeLV e anemia por deficiência de ferro, a gente tem, que eu já citei, anemia secundária à doença renal crônica, que o mecanismo principal da anemia não regenerativa é o déficit na produção de eritropoetina, então essa não pode esquecer, né? E aí, para diagnóstico definitivo, é correlação clínica com o quadro geral e indícios de doença renal crônica nos exames complementares. A gente tem principalmente os distúrbios medulares. Então, se não está regenerando, tem que ter um problema na fábrica, né? A fábrica de massas está lá com alguma treta. E aí a gente tem as principais aí associadas aos distúrbios medulares, tá? Quais são? Aplasia pura eritroide, tá? É uma causa importante de anemia não regenerativa, tá? E no hemograma, o que a gente vai ter como é a aplasia pura eritroide, é da linha eritroide. Então, não tem outras citopenias. A gente não espera leucopenia nem trombocitopenia, tá? E para diagnóstico definitivo, precisa do mielograma, da análise da medula óssea, e citologia e biópsia da medula óssea para poder fechar esse diagnóstico. Segunda causa medular, anemia hemolítica imunomediada não regenerativa. A anemia hemolítica imunomediada é muito mais comum no cão do que no gato, mas ela também acontece no gato. No hemograma desses gatos, o que a gente espera numa hemólise imunomediada é que seja regenerativa. Mas quando esses anticorpos se direcionam contra os precursores medulares, a gente pode ter um quadro não regenerativo. Geralmente, a anemia hemolítica imunomediada ela vai ter alterações leucocitárias, tá? O animal pode ter neutropenia e trombocitopenia e até leucocitose. Na anemia hemolítica imunomediada não regenerativa, quando tem macrocitose, quando tem VGM aumentado, uma das causas pode ser interpretação por agregação plaquetária. Tá? Então tem que ter cuidado e saber dessas diferenças aí de interpretação. Lembrando que para fechar esses diagnósticos daí de distúrbios medulares, em geral, um diagnóstico definitivo só com hemograma a gente não vai ser possível, nós vamos precisar também da análise da medula óssea. Ainda nos distúrbios medulares, gente, a gente tem o diagnóstico diferencial de anemia aplásica, tá?
que costuma cursar com anemia e pancitopenia, né? Pancitopenia sobrepõe o termo anemia, né? Mas pancitopenia envolve anemia, trombocitopenia e leucopenia. Alguns autores dizem que com bicitopenia a gente já pode pensar em anemia aplásica, tá? Da mesma forma que eu falei anteriormente, para essa condição, somente com biópsia da medula óssea para a gente fechar o diagnóstico. Então, você precisa da análise da medula óssea e biópsia. Síndromes mielodisplásicas. A pelve é uma grande causa de síndrome mielodisplásica. A medula fica doidona e ela não consegue fazer eritropoese de forma adequada. E a causa mais comum nos gatos é a pelve. Para diagnóstico, precisa de análise de medula óssea, tá? Desmielopoese secundária, outra causa medular de anemia não regenerativa. E, para fechar o diagnóstico, também precisamos de análise da medula óssea. Tá? No entanto, a desmielopoiese ela é muito incomum em gatos, é rara. Causas de base incluem doenças imunomediadas, principalmente anemia hemolítica imunomediada, e peritonite infecciosa felina. E, por último, duas condições. Mielofibrose é quando o tecido medular é substituído por fibrose e, consequentemente, tecido conjuntivo fibroso não produz novas hemácias. Também fecha o diagnóstico por biópsia de medula óssea. E mielofitise, que é quando a medula é invadida por células neoplásicas. Que pode ser uma neoplasia primária na medula óssea ou secundária por metastatização de uma neoplasia extramedular que acaba invadindo a medula. A referência da live de hoje é esta revisão de literatura do Journal of Feline Medicine and Surgery de 2019, que é uma revisão sobre diagnóstico e tratamento da anemia não regenerativa em gatos. E sobre tratamento, olha o que eles dizem aqui no começo do artigo, que sem identificar a causa de base, você não consegue ter um plano de tratamento. Tá? Então, isso é um tanto quanto óbvio, mas é importante reforçar. Sem saber causa de base, você não vai saber como tratar. Bom, evoluindo um pouco então, sobre tratamento, tá, gente? Sem saber a causa, a gente não consegue evoluir nesse tratamento. Lembrando que a anemia não é diagnóstico, é uma síndrome clínica, né? Mas quando o paciente chega severamente anêmico, sintomático em consequência dessa anemia, tá? E é uma anemia que não está regenerando, se a gente não fizer um tratamento de suporte para reverter esse quadro, o paciente vai morrer. Então, o tratamento geral inclui transfusão de sangue ou hemocomponentes e agentes estimulantes da eritropoese, como alfa-poetina, darbopoetina, que a gente já vai falar um pouquinho para frente, só que eu recomendo muito critério de uso dessas medicações, tá? Em relação à transfusão de sangue em gatos, o ideal é fazer tipagem antes. Isso nem sempre está disponível, mas pelo menos o teste de compatibilidade sanguínea deve ser feito. Agentes estimulantes da eritropoese são análogos de eritropoetina, que a gente tem mais disponível alfa-epoetina e a darbopoetina, tá? A diferença entre elas é de alguns milhares de reais. Então, a darbepoetina, ela tem um custo de 4.279, mais ou menos, uma ampola. E uma alfa-epoetina, em torno de R$70 uma ampola. Então, isso acaba limitando muito o uso da darbopoetina, tá? Mas é disponível e é, do ponto de vista de risco de formação de autoanticorpos, ela tem menos risco, tá? A alfa-epoetina humana pode ser usada em gatos porque ela tem 80% de homologia na sequência lá de aminoácidos da composição da alfa-epoetina humana, que é o que a gente usa em cachorro e em gato também, tá? Qual é o problema de você usar eritropoetina para qualquer paciente com anemia não regenerativa sem ter muito critério de uso? Ela pode induzir a aplasia pura eritroide. Então, você vai usar para tratar, pode provocar um problema pior que a própria doença. E por isso que tem que ter critério para uso e não sair prescrevendo para todo mundo. E o que a gente tem de informação clara sobre o uso da eritropoetina? Seja a alfa
ou a DARPA, que para a doença renal crônica, realmente uma anemia não regenerativa, secundária à doença renal crônica, tem boa resposta. Isso é um tanto quanto lógico, né? Porque se falta eritropoetina num rim doente renal crônico, logicamente que repor eritropoetina vai ter benefício. Pelo menos a lógica é essa, e os estudos clínicos comprovam. Já o uso de agentes estimulantes da eritropoese, então análogos de eritropoetina, para causas medulares de anemia não regenerativa no gato, é mencionado esporadicamente na literatura, sem consenso claro sobre a sua utilidade. Então, tem lá um gato com FeLV, uma anemia não regenerativa, dependente de transfusão. Vou fazer eritropoetina para dar uma ajudada. Tem consenso se isso ajuda? Não. Tá? Então, eu queria dizer assim para vocês, não usem que é bom, vai dar efeito. Não tem consenso, tá? Então, fica a critério do clínico, mas pode induzir a aplasia por eritroide. Além da indução de autoanticorpos, gente, os agentes estimulantes da eritropoese, eritropoetina, darbepoetina, eles podem causar hipertensão, convulsões e deficiência de ferro. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso também. Como a eritropoetina ela vai estimular a eritropoese lá na medula óssea, quando funciona, porque às vezes não vai funcionar, a medula óssea vai precisar de mais ferro. Então, na literatura, a gente tem recomendação de associar a suplementação de ferro com a administração de eritropoetina. Quais doses de ferro? Vou colocar aqui na tela para vocês. Preparo o print novamente, tá? As apresentações de ferro que a gente tem disponível e a dose. A dose aqui é a apresentação comercial e aqui a dose no cão e no gato. Tá? Se não conseguiu fazer o print, é só voltar um pouquinho a live que vocês conseguem, tá? Então, para quem que usa eritropoetina? Para todo mundo? Não, e não tem consenso daquele que realmente vai ter benefício. Em casos graves, não responsivo a outras terapias, preferência com embasamento de um mielograma para direcionar o teu diagnóstico, tu até pode fazer essa tentativa. Outra coisa que pode ser usada para tratar a anemia não regenerativa é a vitamina B12, mas não é para todo mundo, é para quem tem déficit de vitamina B12. Então, principalmente anemia secundária, a má absorção intestinal e perda de ferro por doença intestinal inflamatória, geralmente esses pacientes têm de forma concomitante vitamina B12 reduzida. Quanto que a gente pode fazer? 250 microgramas, não é miligramas, é microgramas subcutâneo uma vez por semana por 6 semanas, tá? Passou as 6 semanas, faz mais uma dose 30 dias depois dessas 6 semanas, tá? A vitamina B12, a cobalamina sérica, deve ser avaliada 30 dias após essa injeção final. Então, fazer B12 para quem? O ideal é dosar antes, está baixa, vale a pena suplementar. Faz por 6 semanas, 250 microgramas, repete semanal. No final das 6 semanas, dá 30 dias de espaço, faz mais uma aplicação e 30 dias depois avalia a concentração sérica. E a B12, a gente tem a apresentação veterinária parenteral, que é a Hipovita B12 da Ibasa, a única que eu conheço, não sei se tem outra, só com B12, né? Às vezes tem misturada com ferro ou outros compostos. Imunossupressor, pode usar para anemia regenerativa? Pode e deve, mas não é para todo mundo, sendo corticoide ou não corticoide. Tá? A principal indicação é anemia hemolítica imunomediada não regenerativa contra precursores eritroides, certo? Corticoide ou não corticoide, ou associação dos dois. Na aplasia eritroide pura também pode haver resposta ao uso de corticoide, que é um dos diferenciais que eu falei quando eu estava falando em diagnóstico diferencial. Imunossupressores não corticoides. A gente tem a ciclosporina, que pode ser usada em associação com o corticoide, o clorambucil, que pode ser usado em gatos, e a azatioprina, que é um imunossupressor, mas não deve ser usado em gatos, tá? E tem ainda o mofetil micofenolato, que tem relatos de casos de sucesso de tratamento de anemia hemolítica imunomediada em gatos, tá? Junto com o corticoide. E ainda tem indicação em literatura da citarabina, que é a citosinarabinosídeo,
que pode ser usada para síndrome mielodisplásicas e mielofibrose, pode ter algum grau de resposta. E a dose é menor do que a administrada para tratamento de linfoma, né? Também é usada para tratamento de linfoma esse fármaco, tá? Só que efeitos colaterais desse regime de dosagem para a síndrome mielodisplásica não foram muito bem definidos. Então, nem vou passar a dose aqui, porque eu não quero que vocês saiam fazendo teste. Tem que ter certeza do diagnóstico e um mielograma, biópsia de medula óssea para fazer essa prescrição. Também tem relatos, gente, que o uso de vitamina K2 na dose de 2 mg por quilo, porque essa não tem tanto efeito colateral, né? Vocês podem usar nas síndrome mielodisplásicas, pode ter algum benefício. Certo? Então, essas seriam as principais indicações aí de tratamentos na anemia não regenerativa. Lembrando que, se você não tem o diagnóstico causal, vai ficar no escuro para recomendar estes tratamentos, tá? Então, tem que ter mais clareza do diagnóstico. Então, é isso, galera, sobre esta revisão de literatura de anemia não regenerativa em gatos, diagnóstico e tratamento, a gente falou o principal aqui, tá? O curso avançado de uso de antibióticos na prática clínica precisa fazer inscrição e ele também fica disponível por pouco tempo. Daí depois acaba, sai do ar e vocês vêm chorar que não conseguiram assistir. Então, façam a inscrição, tá? Vou mandar aqui novamente o link de inscrição para o curso de avançado sobre o uso de antimicrobianos. E não percam as datas. Então, na hora de fazer a inscrição, vai ter um botão para direcionar vocês para um grupo de WhatsApp, onde a gente vai mandar recados, o link de acesso às aulas, e só os administradores mandam mensagem. Então, não vai ser aquela confusão nesse grupo, tá? Então, quem não fez a inscrição, pelo amor de Deus, não perde, que vai estar incrível esse evento, beleza? Beijão e até a próxima.